Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa videoaula para o canal Qualidade e Produtividade. Tá? Nessa videoaula eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, né, sobre delineamentos fatoriais. Tá? Então a gente iniciou no último vídeo, teve uma breve introdução, né, sobre o que é um delineamento de experimento, para que serve, né, para que são utilizados. E nessa videoaula nós vamos dar uma olhada aqui juntos, né, em como preparar, né, esses delineamentos de experimentos. Eu preparei uma sequência de slides aqui para a gente discutir alguns termos, né, uma sequência lógica, primeiramente, antes de tudo, uma sequência lógica para a execução, né, do delineamento de experimento, as etapas, né, primordiais aí. Em seguida, nós vamos dar uma olhada no que são as variáveis, tá? O que significa variáveis de entrada, né, ou fatores, as variáveis de saída, nos termos utilizados, tá? Vamos também migrar para o Minitab e aprender como é que se cria, tá? Como é que se prepara aqui um worksheet no Minitab para preparar para executar, né? Fazer o experimento, realizar o experimento em si, tá bom? Então eu vou chavear aqui para a tela agora, tá? Vamos acompanhando aqui. Primeiramente eu preparei essa sequência de slides aqui, né? Criando DOEs fatoriais, tá? E de início nós vamos dar uma olhada aqui em quais são as etapas, tá? De um DOE. Tá? Então, na primeira delas, né, é o planejamento. Né? Ao planejar um delineamento de experimento, é muito importante que você defina qual é o problema, tá, que você vai resolver. Muita gente costuma definir, né, nessa etapa aqui, não o problema que existe, mas sim o que ela quer como resultado do experimento. Né? Isso não é um problema. Né? Então, a definição de um problema é muito importante, tá? Para você ter um motivo para executar o experimento. Né? E o objetivo. Tá? Você tem um problema e você tem um objetivo. Qual é o seu objetivo? Né? Você quer eliminar o problema? Você quer minimizar, né, o efeito de um fator? Você quer maximizar, né, uma saída? Você quer atingir um valor-alvo? Né? Então, definir esse objetivo muito claramente, se possível sempre em termos numéricos, né? Perdão. E em seguida desenvolver, né, o plano experimental, né? Desenvolver aí quais são as variáveis que você quer levar em conta, né? Quais são os fatores que influenciam esse processo, esse modelo de fabricação ou essa pesquisa que você está conduzindo, seja o que for, tá? Estabelecer condições experimentais, tá? É muito importante sempre levar em conta situações, né? Em alguns processos, né, podem ocorrer situações em que ajustar algumas combinações de fatores podem levar a acidentes. Né? Por exemplo, operações por muito tempo em altas temperaturas pode causar explosão, né? Ou misturas de dois componentes que são reagentes entre si. Né? Então, é importante levar em conta essas condições experimentais, contar sempre com a ajuda de uma pessoa experiente, que conheça bem, né, o processo, se já for um processo existente, tá? E determinar como você vai medir a resposta, né, a variável de saída. Nós vamos ver mais adiante aqui o que são variáveis de saída, tá, o que são variáveis de entrada, mas é importante nessa etapa de planejamento que essas variáveis de entrada e de saída sejam bem definidas. Tá? E, principalmente, tá, antes de começar qualquer experimento, tá, se você vai submeter um determinado processo, um determinado modelo de fabricação, você tem que se certificar, né, que esse processo e esse sistema de medição que você vai utilizar para medir, para fazer as medições, né, após a experimentação, ele esteja sob controle estatístico. Tá? Então, é muito importante essa premissa. Tá? Certificar que o processo está sob controle estatístico, ou seja, estável ao longo do tempo, né? E o sistema de medição não apresenta nenhum tipo de viés ou nenhum tipo de tendência. Né? Ou seja, o gauge RNR, né, do sistema de medição está em dia. Tá? Passada a etapa de planejamento, né, começa a etapa de triagem. O que é uma triagem? Você começa a levar em conta fatores que afetam, né, efetivamente o processo ou a saída que você quer medir, né, e começa a separar variáveis que não são tão relevantes assim. Né. O termo em inglês, né, que a gente utiliza, está aqui na tela, é separar as variáveis chamadas vital few, né, que são as cruciais, são as poucas cruciais,
e descartar aquelas que são as trivial many, né? Ou aquelas que são irrelevantes, né? As muitas que são triviais, né? Então, para isso, né? Para esse tipo de separação, né? Se a experiência não puder ajudar nesse sentido, né? A triagem pode ser feita com DOEs, tá? E é justamente o tipo de DOE que a gente vai dar uma olhada aqui agora, que são DOEs fatoriais de 2 níveis, tá? Então, nessa etapa aqui, é quando você, durante a experimentação, começa a separar as variáveis, né? Depois de fazer algumas rodadas em 2 níveis, você consegue determinar, né, se a saída teve mudança devido àquela variável ou não. Calcular o efeito da variável da variável de entrada na variável de resposta, tá? Passada a etapa de triagem, aí você já tem uma região ideal para trabalho. Você consegue eliminar variáveis que não são interessantes, né? E você consegue focar naquelas que são vitais e ajustar ali uma região específica de trabalho para elas, tá? E nessa região um pouco mais focada, fazer um mapeamento, né? E isso, né, pode ser com o objetivo de maximizar, minimizar ou atingir um valor-alvo, tá? E algumas ferramentas de experimento utilizadas para esse fim, né, de mapeamento de uma região crítica de sucesso ali, por exemplo, o método de superfície de resposta, que a gente já deu uma olhada aqui no vídeo passado, o método de mistura, o método de Taguchi, né, que leva em conta a relação sinal-ruído, né, e a otimização numérica, tá, que é com apoio de software. Você simula ali aquelas variáveis até você encontrar a resposta, né, utilizando uma equação que pode ser encontrada aqui, que é derivada do modelo do experimento. Nós vamos fazer juntos aqui um exemplo para checar isso, tá? Fazer uma experimentação numérica e, por fim, ser capaz de fazer a verificação, né, cujo objetivo é determinar se aquele modelo matemático que você encontrou, né, com a sua experimentação, ele reflete a realidade, né, dos fatos. Então, se você diz que a combinação de 2 ou 3 variáveis ali produz um resultado X, quando você põe isso em prática, né, você tem a resposta, você mede e você compara para checar se o seu modelo teórico corresponde, né, à realidade. Tá? Então, o objetivo da verificação é checar, né, se a combinação ótima que você encontrou, né, corresponde, né, se o modelo matemático é adequado, e em seguida você determinou lá a condição que é a condição teórica, você reproduz fisicamente, né, aquela condição de operação para checar se a realidade condiz, né, com a teoria. Tá bom? Então, essas são as 4 etapas aí, né? Essas são as 4 etapas principais do DOE, né, fatorial. E vamos dar uma olhada agora em alguns termos e significados, né? Estou falando bastante de variáveis, de fatores, né? Em todo o processo, tá? Você pode enxergar ele como uma caixinha, tá? Uma caixinha, um processo, nada mais é do que uma transformação, né? Ele não necessariamente precisa ser um processo de produção, tá? Ele pode ser um processo, por exemplo, de reação do organismo a determinadas drogas, tá? Ou um processo, por exemplo, de combustão, né? Uma reação química. Então, o processo é toda aquela situação onde você recebe fatores de entrada, né? Você passa por um processamento e esse processo emite uma resposta, tá? Que é o diagrama que está sendo mostrado na tela aqui, né? Você tem alguns fatores, né, variáveis, que a gente chama de variáveis de entrada, que são injetados aqui em um processo, tá? E em seguida você obtém uma resposta, né? Nessa condição aqui, né, esses fatores, variáveis de entrada, são os ajustes que você pode fazer, né, as condições que você consegue controlar e ajustar e injetar nesse processo aqui para que ele produza uma resposta, tá? Então, é o que a gente chama de variável de entrada, né? São a nomenclatura utilizada, né, em DOE é o que a gente chama de fatores, tá? E a resposta, né, a variável de resposta, são as variáveis de saída, tá? Então nada mais é do que variável de entrada, processo de saída, tá? É o mesmo raciocínio aí para quem está acostumado com engenharia de produção, engenharia de processos, né? É um diagrama muito comum aqui, tá? Esse raciocínio por variáveis, tá? Sempre de olho nas variáveis de entrada e as variáveis de saída para conseguir estabelecer uma
relação entre elas, né? E a equação que rege todo o sistema, aí, né? Equacionar o sistema. Cada uma dessas variáveis de entrada, né, elas podem ser ajustadas, né? Esses ajustes, né, eles provavelmente possuam um máximo e um mínimo, né? E entre esse máximo e mínimo, talvez um ponto central. Esses valores, mínimo, máximo, ponto central, eles recebem o nome de nível. Tá? Então, cada variável, quando eu digo variável, eu me refiro aos fatores. Tá? Cada variável de entrada ou fator que você vai colocar no seu experimento e controlar e ajustar para ver se ele modifica lá a resposta, ele pode ser codificado, tá? E nesse caso ele vai ter valores de -1, 0 e 1. Tá? Eles podem ser não codificados também, tá? Então eles podem ser os valores absolutos, ó. Tem aqui 200 milímetros, 150 milímetros e 100 milímetros, tá? Onde que não há uma codificação para eles. Tá? E isso pode ser entendido melhor, né, com um modelo ortogonal, né, de representação do delineamento de experimento. Então, é muito comum no experimento de 2 fatores, por exemplo, de 2 níveis, né? Aqui nós temos aqui o cubo, né, representado pelas bolinhas em azul aqui, tá? O fator B, que é representado no eixo horizontal, tá? Esse eixo aqui, e o fator A, né, que está representado no eixo vertical aqui. Tá? Por hora, a gente vai se ater aqui nesses pontinhos azuis. Tá? Então, esses pontos são chamados de pontos do cubo, ou cube points em inglês, tá? Ou pontos na aresta. Tá? São pontos que estão localizados exatamente a uma unidade, tá, do eixo de simetria. Esse é o eixo de simetria aqui do cubo. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, para o fator B, -1 e para o fator A, -1. Tá? O ponto 0 está aqui, né? A e B estão em 0 quando estão nessa região aqui. E aqui, quando eu mudo desse ponto para esse aqui, note que o valor de B já passou para 1 positivo. Tá? Mas o A continua em -1, porque eu não andei aqui para cima no A. Tá? Então, esse é o modelo ortogonal aqui. Quando eu subo aqui para cima, ó, B continua -1, porém o A subiu para +1. Tá? Então, eu mudei o nível dessa variável. Tá? Então, existem aqui 4 combinações, né, possíveis para um experimento fatorial de 2 variáveis, né, chamadas de fator A e fator B, de 2 níveis cada um, né, -1 e +1. Tá? Esses pontos são os pontos chamados de cubo, né, os pontos do cubo aí. Tá? Ou os pontos nas arestas do cubo, como queira chamar. Tá? Existem também, né, os pontos que a gente chama de pontos de simetria. Né? Se você, em experimentos que utilizam pontos de simetria, geralmente é aumentado um pouco o espaço de experimentação. Note que são pontos que caem fora da região interna do cubo. Tá? Esses pontos aqui são chamados de pontos alfa. Tá? E aqui no centro, você tem o ponto central. Tá? Nós vamos ver mais adiante por que é que existe esse ponto central aqui. Tá? Qual é a finalidade da existência dele. Tá? Nada mais é do que determinar a curvatura, né, entre um nível de fator e outro aí, tá bom? Olhando, né, se você tiver o fator A, o fator B e uma terceira variável aqui, o fator C, por exemplo, né, você já tem um cubo mesmo, aqui na verdade é um quadrado, né, perdão. Perdoem aí a minha falha, né? Devo ter matado alguma aula de geometria. Mas aqui nesse quadrado, né, tem a representação aqui dos pontos do cubo. Em azul aqui você consegue enxergar, né? Se eu adicionar mais um fator C aqui, eu tenho aqui na horizontal o fator B, na vertical o fator A, e aqui no eixo de profundidade, né, no eixo Z, eu tenho o fator C, ó, tá? E aqui o que a gente chama de star points, né, os pontos da estrela, né, ou os pontos dos eixos de simetria aqui, que são os pontinhos em vermelho, né, que eles vão experimentar um pouquinho acima da região para checar se existe curvatura entre essas faces aqui de representação do cubo, tá? Então esse aqui é um modelo ortogonal de representação, tá, desses fatores. E quando a gente passa, né, para representar esses fatores, né, essas variáveis de entrada e de saída, eu acredito que seja mais prático mostrar
um exemplo, né, um estudo aqui de caso. Imagina que você é um engenheiro, tá, de Fórmula 1 e quer fazer uma experimentação lá no seu carro, tá? E você tem aqui os fatores, né, que são as variáveis de entrada para esse ajuste, os tipos de pneu que o seu carro vai utilizar, né? Por exemplo, aqui macio e extra macio, no nosso caso, né? A asa traseira, você pode ajustar ela um pouco mais alta, um pouco mais baixa, né? Então a gente chama aqui de mais alta, com sinal de mais, né? E menos alta, com sinal de menos, tá? Os freios, você pode colocar mais intensidade na frente, né? Na parte frontal do carro, lá no eixo dianteiro, ou a maior intensidade do freio na parte traseira, né? Representado por sinal de menos aí. A altura, né, do assoalho do carro em relação ao solo também pode ser um pouco mais alto, né? Se a pista tiver muita ondulação, ele tem que ser um pouquinho mais alto. E se a pista for um pouco mais tranquila, né, o carro pode ficar mais próximo do solo, tá? E a quantidade de combustível que você coloca aí no reservatório de combustível do carro, né, no tanque. Então pode sair com o tanque mais cheio ou menos cheio, né? Note que tem sempre uma relação de máximo e mínimo aqui, né? Como você vai ter dois níveis por cada fator aí, né, cada variável, então você tem sempre um nível mais 1 e menos 1, tá? Depois nós vamos olhar junto depois no Minitab, uma representação numérica para essas variáveis aqui seria dessa forma aqui, ó, tá? O nível baixo aqui para os pneus, tá? Seria de menos 1 e o nível alto de 1. Tá? A gente sabe que o pneu aqui na verdade não é mais 1 e menos 1, na verdade ele tem um nome aqui, né? Macio, perdão, e extra macio, né? E assim sucessivamente para as demais variáveis. Você tem a asa traseira, né, numericamente falando, na condição mais baixa e na condição mais alta, tá? Se você traduzir isso, né, para os nomes atribuídos aqui no experimento fatorial de dois níveis, né, você pode fazer isso no Minitab também, ó, tá? Escrever aqui o que significa cada nível, tá? E o sistema vai gerar para você, né, todas as combinações possíveis aqui, né, existentes aqui. Então nós temos aqui nesse caso, por exemplo, o que a gente chama um experimento fatorial de dois níveis, né? Porque todos os fatores, né, toda a condição fatorial aqui do experimento, ele vai ter um nível baixo e alto, tá? Então você tem a relação aqui que define, né, um experimento fatorial de dois níveis. Você quer saber, por exemplo, eu tenho 7 variáveis, né? Eu quero saber quantas combinações possíveis eu posso ter aí, né, entre todos os componentes, aí, todos os fatores que eu estou tentando combinar para encontrar a melhor combinação. É só você fazer 2 elevado a k, tá? Onde k é a quantidade de fatores que você tem, né? E 2 é o número de níveis. Então, se você tem 5 variáveis aí no seu carro de Fórmula 1 que você vai combinar, né, e você tem 2 níveis para cada um, ou você tem 2 elevado a 5, que é 32 rodadas. Nós vamos fazer junto aqui, na sequência aqui no Minitab, mas ele vai mostrar exatamente 32 rodadas aqui, tá? Combinando todas as variáveis com todas entre si, tá? Então é daqui que surge o nome fatorial de dois níveis, tá? E uma vez criadas todas essas combinações, né, nós somos capazes de medir o resultado que eu obtive em cada uma dessas combinações, né, que é o que a gente chama de variável de saída. É a resposta que você obteve quando combinou todos esses fatores em cada um desses níveis, tá? E aí o experimento, na verdade, é conduzir, né, o processo, fazer com que o processo seja executado naquela condição, em uma daquelas 32 condições, tá? E medir qual é a resposta que você obtém, tá? Em seguida, colocar aqui no software e o software vai processar, te ajudar, né, a calcular os contrastes, quais os efeitos, né, na variável de saída, tá? Variável de saída, né, ou resposta, né, sempre, por exemplo, no caso aqui, usando como exemplo aqui o caso do Fórmula 1, é o tempo de volta em segundos, né, o consumo de combustível, né, em quilogramas por volta que o carro vai consumir, a velocidade na reta principal, por exemplo, né, quantos quilômetros por hora o carro chega a atingir naquela condição ali, naquela combinação, né? Então essas são variáveis de saída, tá? Você vai medir elas e elas são consequência dessas combinações que você criou, tá? Utilizando as variáveis de entrada, né, os fatores.
tá? A gente pode cair, né, em situações em que variáveis elas não podem ser facilmente modificadas, tá? Por exemplo, né, porque a gente dá um exemplo aqui no caso do freio, tá? Toda vez que alguém vai fazer um ajuste nesse sistema de freio, ele é um ajuste muito mais demorado, tá? Não é um ajuste como uma parada no pit stop que você para e ajusta, tá? Então, quando essas condições experimentais acontecem, você precisa criar blocos, tá? Você não vai conseguir trocar o ajuste do freio a toda hora, porém em cada um dos ajustes, você pode executar todas as outras combinações, tá? E é isso que um bloco significa. Significa que você cria grupos homogêneos, tá? Com todas as demais variáveis ajustando entre seu nível máximo e mínimo, e aquela variável que você escolheu blocar, que a gente chama, tá? Ela fica travada na condição experimental exatamente na metade do experimento, tá? Vou mostrar aqui, ó, em verdinho aqui tá um bloco inicial, bloco 1, que a gente chama, né? Onde a condição dos freios é sempre na frente, tá vendo aqui? E no bloco 2, né, que a condição do freio é sempre atrás. E se você comparar com as demais variáveis, todas elas estão variando todas as combinações possíveis com relação ao freio na frente e freio atrás. Então isso são blocos, tá? Então foi decidido criar um bloco aqui para a variável freio, tá? Então ele executa todas as condições experimentais com freio na frente e depois todas as condições experimentais com freio na parte de trás, tá? Eu vou mostrar isso também depois, como fazer isso no Minitab, tá? Na sequência aqui, estou terminando já. E finalmente o que significa aqui os pontos centrais, né? São os pontos localizados aqui no centro do plano ortogonal, né? Como eu expliquei, né? Esse ponto central aqui, o 0,0, tá? Ele representa aqui exatamente o meio caminho aqui entre as duas variáveis, né? Entre a variável B e a variável A aqui, tá? Porém, quando eu mudo daqui para cá ou daqui para cá, eu posso ter essa condição aqui, ó. Pode ser uma condição curva, tá? E se esse ponto central aqui não existir, eu não consigo determinar se é linear ou não a transição aqui, tá? Então é por isso que eu coloco um pontinho central aqui no experimento, tá? No que eu vou mostrar aqui eu não vou colocar, porque posso até colocar, mas ele complica um pouquinho aqui depois quando a gente for fazer um estudo de caso mesmo, aplicando um delineamento fatorial de 2 níveis, tá? A gente vai conseguir entender melhor o que é um ponto central e para que ele serve, tá? O objetivo aqui, pessoal, desse vídeo, mais uma vez, só lembrando, tá? Não é fazer um DOE e colocar as respostas aqui, é só como preparar ele no Minitab aqui, tá? Para conduzir o experimento em si. Tá bom? Então, vou chavear aqui agora para o Minitab, tá? E vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que cria um delineamento de experimento utilizando aqui o Minitab, tá? Então, vamos aqui no menu Start, DOE, fatorial, Create Factorial Design, ou criar um delineamento fatorial, tá? Por hora, tá? Vamos escolher aqui o fatorial de 2 níveis, tá? Com geradores padrão. Número de fatores, note que já começa aqui, ó, as perguntas, né, já começam já meio que associadas aos termos que a gente acabou de olhar. Então, o número de fatores, eu tenho pneu, tenho asa traseira, tenho a altura do solo, tenho combustível e tenho, deixa eu lembrar, me pegou agora, me pegou, vamos lá, quero lembrar. Tá, tipo de pneu, asa traseira, freio, altura e combustível. Então vou colocar aqui que eu tenho 5 fatores. Escolho aqui o número 5, tá? Aqui nesse diálogo você pode clicar aqui Display Available Designs e ele vai mostrar para você aqui, por enquanto, isso aqui não vai fazer muito sentido, tá? Mas você sempre escolhe aqui o Full, tá? Então, vamos deixar aqui por enquanto. Esse botão aqui, ele não muda nada no seu experimento. É só uma referência aqui com as resoluções, né? E os desenhos fatoriais disponíveis aqui, tá? Quais são os tipos de delineamento fatorial que você pode conduzir, tá? Toda vez que está full aqui é uma rodada completa, tá? Ele pode ser fracionado também. Depois nós vamos dar uma olhada em como criar experimentos fracionados, reduzindo o número de variáveis, tá?
Então vou vir aqui agora, vou clicar nesse botão que chama Designs, tá? É o desenho do experimento. Vou escolher aqui Full Factorial, ou seja, fatorial completo, sem nenhuma redução. Nós vamos ver em vídeos posteriores o que significa meia fração ou uma quarta fração, tá? Que ele reduz o número de rodadas aqui, ó, se você olhar, tá? Porém, você também perde um pouco de resolução, ou seja, você perde a capacidade de entender o efeito isolado de determinadas variáveis, tá? É por isso que ele começa a fazer aqui já, ó, 2 elevado a k menos p, tá? Então você começa a perder resolução aqui. Então vamos escolher nesse exemplo aqui, o completo, tá? Notem que o número de 32 aqui é exatamente o que a gente calculou, tá? O número de 32 rodadas. Número de pontos centrais, vou deixar 0 por enquanto. Número de réplicas por pontos do canto, né, do quadrado que a gente viu. Então eu vou deixar uma réplica só, não vou criar, você pode executar mais que uma vez cada rodada, tá? E o número de blocos, a gente acabou de ver lá o que significam os blocos, né? Vou deixar 1 também, tá? Então, aqui em opções eu vou desmarcar essa opção aqui, ó, desmarquem essa opção aqui por enquanto, porque ele vai, quando você deixa ela marcada, ele mistura tudo, ele randomiza, tá? Ele não permite que você deixe uma sequência de execução em que as variáveis vão andando conforme foram desenhadas pelo software aqui. Ele gera uma aleatoriedade aqui. Então desmarca por enquanto para a gente entender, né, o que são as variáveis aqui. Depois, quando você for executar de verdade, você precisa marcar, tá, essa opção aqui. Vou dar um OK. E aqui em fatores, né, é onde nós vamos realmente definir quais são as variáveis aqui, né? Então, a primeira delas aqui, eu vou clicar aqui no fator A, vou chamar de Neus, tá? Vou colocar aqui um texto, tá? E vou colocar aqui macio, e aqui extra macio, tá? Então defini aqui os dois níveis dessa variável, tá? Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, um valor numérico, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 200 e 250, tá? Se for numérico, ele aceitaria tranquilamente aqui. Como a gente tem pré-definições, né? Eu vou deixar aqui como texto por enquanto. E vou colocar aqui asa traseira, tá? Vou colocar baixa e alta, tá? Então o nível baixo aqui vai ser baixa e o nível alto vai se chamar alta, tá? Freios vai ser texto também, e vou colocar frente ou atrás, tá? Vai ser mais freio na frente ou mais freio atrás aí no carro de Fórmula 1. Eu nem sei, na verdade, se faz sentido essas variáveis, tá? Mas eu estou usando aqui o exemplo só para ilustrar aqui a altura do carro em relação ao solo, tá? Então eu vou colocar mais baixo e mais alto. E a quantidade de combustível, né, no tanque. Vou chamar aqui de pouco ou muito, tá? Definir, essas são os níveis máximo e mínimo aqui de cada uma das variáveis que eu tenho, né, de cada um dos fatores que influenciam o meu carro aí, tá? E vou dar um OK, tá? Clico em OK novamente. E ele vai montar aqui na planilha do Minitab o resultado combinando todas as variáveis com todas, tá? É para dar um total de 32 combinações aí. Ok, então aqui pessoal, ó, ele gerou aqui, né? O Minitab já terminou de gerar as combinações e notem aqui que ele colocou, né, os pneus macio, extra macio, macio, extra macio, alternando toda vez, né? Cada uma dessas combinações aqui, tá, é o que a gente chama de rodada, tá? Em inglês runs, né? Então aqui temos 32, ok? Temos 32 rodadas. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela para ficar mais fácil de enxergar aqui as combinações. Ok. Então você tem aqui uma ordem padrão, tá?
essa ordem aqui, ela nada mais é do que a ordem que é definida no software, tá? Então, se você aleatorizar a execução do experimento, tá? Não necessariamente você precisa executar, né, começando nos níveis mais baixos aqui e subindo, né, até você executar todas nos níveis mais altos, tá? Isso aqui está errado, você precisa executar isso aqui de maneira aleatória, tá? E aí que ele usa esse número aqui. Esse número é um número padrão, que vai ficar no sistema, e esse número aqui, run order, é a ordem de execução, tá? Então, esse número vai ser alterado quando você pedir para aleatorizar a execução aqui do experimento, tá? Então, aqui, ele define ponto central. Se a gente tivesse definido um ponto central, ele iria aparecer aqui, tá? E a quantidade de blocos, tá? Que eu comentei lá. Às vezes você precisa executar todas as combinações, né? Por exemplo, aqui ele gerou aqui uma combinação, por exemplo, de 4 rodadas de freio, né, ajustado na frente, depois 4 rodadas de freio atrás, e ficar mexendo, né, mexendo frente a trás, num sistema desse aqui, né? Eu não sei, freio é um sistema de segurança, né? Então é complicado, tá? Nós vamos dar uma olhada aqui, mas vamos atentar aqui, ó, olhando aqui da coluna C9 para trás, ele tem aqui sempre combustível pouco, tá? Combinando baixo e alto. E depois traz frente, traz frente. Nota que ele vai diminuindo aqui, ó, tá? De 2 em 2, de 1 em 1, né? Depois de 2 em 2, depois de 4 em 4, depois de 8 em 8, né? E depois de 16 em 16 aqui, tá? Então é por isso que a gente chama aí de fatorial de 2 níveis, tá? É porque ele vai seguindo essa ordem, vai aumentar aí uma sequência exponencial, tá? No caso aqui, imagina que você tem, eu vou explicar agora aqui a questão dos blocos, tá? Imagina que você não quer ficar fazendo isso aqui, ó, tá? Não quer ficar trocando freio, ajuste para frente, ajuste para trás. Você não quer ficar mexendo no sistema de freio. Quero mexer o menos possível, tá? Então eu vou criar um bloco, tá? Vou criar um bloco aqui para ajustar o carro somente, fazer tudo que eu tenho que fazer com ajuste de freio na frente e depois com ajuste de freio atrás, tá? Então eu venho lá no mesmo menu, vou gerar um novo DOE fatorial, tá? Porém, dessa vez eu vou colocar aqui especificar geradores, tá? Vou especificar para ele quais são os geradores que eu quero. Venho aqui, escolho fatorial completo. E aqui agora, ó, apareceu um botãozinho, ó, geradores, tá? Dá um OK aqui por enquanto. Vamos ajustar os fatores. Já está ajustado os fatores, não preciso mexer. Vou voltar aqui e vou definir os geradores, tá? Quando eu quero criar um bloco, né, eu venho aqui nessa opção aqui, ó, Define Blocks by Listing Their Generators, né? Então eu quero definir que um bloco vai ser o freio, tá? Então eu coloco aqui a variável começando aqui A, B e C, tá? Que é como ele nomeia as colunas aqui. Eu vou colocar aqui a variável A, B, é a variável C aqui, tá? Então eu vou colocar aqui variável C, né, que vai gerar os blocos. Vou dar um OK e um OK. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver. Ó, nota que agora, tá, ó, nesse novo que eu gerei, todos os ajustes de freio, ó, tá tudo sendo executado primeiro na frente e depois com os ajustes atrás. Nota que dentro desse bloco aqui, isso aqui virou um bloco agora. Eu tenho pouco e muito combustível, tá vendo? Pouco e muito. Diferente da situação anterior, né, que a gente tinha aqui. Deixa eu tentar colocar lado a lado aqui. Diferente aqui um pouco dessa situação anterior, onde a gente tinha aqui que o combustível era o que menos variava, né? Então, se você olhar aqui e comparar aqui, as colunas vai ficar difícil de colocar aqui na tela, mas se você notar aqui, os freios estão alterando de 4 em 4, ó, tá? E quem está blocando o experimento é o combustível, tá? Nesse outro aqui eu alterei. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui são os freios, ó,
tá? Então aqui é o freio que muda só uma vez, tá? E você pode criar quantos blocos você quiser aqui, tá? Se o seu número de variáveis aí permitir, você pode criar outros blocos também, tá bom? Então, basicamente é dessa maneira aqui que a gente cria, né, o delineamento de experimento, tá? Como eu coloco aqui agora, né, a variável de resposta. Então, vou colocar aqui, por exemplo, tempo de volta. Vou colocar aqui velocidade máxima obtida, né? E aqui, para cada uma dessas combinações, eu vou colocando aqui os valores, ó. Então, para essa combinação aqui, tive um tempo de volta de 76 segundos e uma velocidade máxima de 212 km por hora. Aqui nessa outra combinação, mudei o tipo de pneu, cheguei a 80, 215. Isso aqui, eu estou inventando esses valores aqui, mas obviamente você vai lá, né, na pista lá, ajusta o teu carro, ou tua máquina, ou teu sistema, né, e mede as respostas, ó, tá? E coloca as respostas aqui, tá? E na próxima videoaula, tá? Por hoje acho que é o suficiente aqui, já complicou bastante. Na próxima videoaula nós vamos dar uma olhada em como usar esses valores aqui, analisar, tá? E como encontrar a melhor combinação baseada nesse experimento aqui, tá bom? Então, acho que isso aqui resume bastante em como preparar o delineamento de experimento aqui no Minitab, tá? Para experimentos fatoriais de 2 níveis, tá? Depois, quando a gente for pegando mais familiaridade aqui, nós vamos passando para os demais tipos de experimentação, tá? Começar a olhar interações, confundimentos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Não deixem de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá? Manda suas críticas, sugestões, dá um joinha para dar uma força aí pro canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço!